nós apoiamos aqueles que são oprimidos. Aqui, a minoria é escutada. Eu ame a si mesmo antes de amar o próximo. Nosso jornal consiste em ajudar aqueles que são humilhados perante a sociedade. Aqui, você tem vez. Até por isso que nós trabalhamos ao ar livre para a sustentabilidade. Conscientizar as pessoas é muito importante, já que a natureza é um dos nossos melhores bens. No jornal de hoje vamos falar sobre suicídio e depressão, que são assuntos muito tristes que infelizmente ocorrem no mundo inteiro e não é dada a devida atenção. Nosso intuito é fazer com que as pessoas se conscientizem desse problema e até persuadi-las para poder ajudar aquele que está com depressão e que tentou suicídio, porque essas pessoas precisam de ajuda. E para começar mostrando a gravidade desse problema, vamos começar apresentando alguns dados para, infelizmente, chocar. Estima-se que 800 mil pessoas morrem dessa forma anualmente, uma a cada 40 segundos, o que equivale a 1,4% dos óbitos totais. Cerca de 78% ocorrem em países de renda média e baixa. Segundo a OMS, apenas 28 países possuem estratégia nacional de combate à morte voluntária. A média global é de 10,7 por 100 mil habitantes, sendo que 10 de 100 mil entre homens e 8 entre as mulheres. No Brasil, em 2015, o suicídio esteve em quarto lugar nas maiores causas de morte, ficando atrás de acidentes de trânsito e violência, de acordo com o Ministério da Saúde. Cerca de 11 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no Brasil, de acordo com o primeiro boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Novos dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que o índice de suicídios cresceu entre 2011 e 2015 no Brasil. Esses são alguns dados encontrados na internet, divulgados por grandes organizações. Mas também é bom ouvir opiniões de estudantes, de jovens, que são os mais atingidos por esse problema. Agora estamos indo no Colégio Salesiano Santa Terezinha para conversar com alguns estudantes sobre depressão e suicídio. Olá, o que você acha sobre depressão? E você conhece alguém que já tentou se suicidar? Eu acho que a depressão é um problema que atualmente na nossa sociedade, tanto por causa das pressões sociais, quanto das influências dos outros meios. E sim, eu já conheço várias pessoas que querem se suicidar. Um caso que eu me lembro bastante é de uma amiga que eu estava falando com ela sobre como a vida dela mais e ela me mandou uma foto com uma lâmina dizendo que aquele era o único jeito. E depois de alguns minutos ela provavelmente se suicidaria muito. Eu tentei ajudar dela, falei que ela era muito importante. E ela tinha alguns problemas em volta dela, por exemplo, não entenderem ela, e ela não se encaixava muito no meio. Só que as pessoas não precisam se encaixar nesse meio, elas têm que ser quem elas são de verdade, para elas serem felizes. Obrigada. Então, eu acho a depressão uma coisa muito ruim, uma doença que faz muitas pessoas se matarem. E, graças a Deus, eu não conheci nenhuma pessoa que se suicidou, e se eu conhecesse, eu ajudava bastante ela. Eu quero que isso aconteça. A depressão é uma doença e não pode ser tratada como frescura. Então, algumas causas da depressão nas pessoas pressão escolar, pressão no trabalho, bullying e também, às vezes, a falta de atenção dos pais. Por exemplo, um adolescente quer a atenção deles, faz de tudo para chamar atenção e mesmo assim eles não são correspondidos e eles começam a ficar mais tristes e entram em depressão. A depressão e suicídio tem que ser debatida cada vez mais, assim como nós estamos fazendo nesse jornal. Porque a depressão não é mais aquela pessoa tímida que não conversa com os outros ou que não se integra na sociedade. Ela pode ser uma pessoa que forja a sua felicidade, uma pessoa que aparenta ser feliz, mas no interior dela tudo tá triste, não tá legal. E você não tem como perceber isso, porque se a própria pessoa não aceitar que ela tem essa doença, não tem como ela se autoajudar e não tem como ela receber ajuda externa, tanto de psicológico quanto de familiares ou amigos. Então, às vezes você mesmo tem que prestar atenção pra ver se aquela pessoa do seu trabalho, ou aquela pessoa da sua escola, ou até mesmo seus familiares estão bem, e se eles não estão falsificando uma felicidade que não é deles. Então a gente tem que prestar atenção muito nesse assunto, porque é realmente sério e a pessoa pode chegar ao ponto de tirar a sua própria vida, que é o suicídio. Hoje em dia, o suicídio é tratado como um tabu. Isso não deve acontecer, porque quanto mais a gente fala, maior é a chance desse assunto ser resolvido. Por isso, agora vamos falar de alguns artistas que, incrivelmente, já tentaram se suicidar ou têm depressão. Britney Spears. Em 2007, poucos meses antes de seu muito público escândalo, onde foi clicada por paparazzis raspando o cabelo e atacando fotógrafos, Britney tentou suicídio em um incidente que sua equipe tentou deixar por baixo dos panos. No entanto, hoje em dia a cantora deu a volta por cima e fez mais sucesso do que nunca. É muito engraçado esse negócio do pessoal que é famoso, né? Porque, tipo,
eles não podem mostrar quem eles são. Tipo, ela não podia demonstrar que ela tentou suicídio, porque senão isso traria uma má imagem pra ela, assim. Sim, eles tentaram cobrir tudo como se ela fosse perfeita e nada acontecesse de ruim com ela. Mas isso é muito importante mostrar que acontece coisas ruins com artistas, porque a gente idealiza muito pessoas famosas e tal, mas isso tem que ser demonstrado pra gente se sentir igual a todos. Sim, porque até uma pessoa que é depressiva e ela vê uma pessoa famosa que também tem depressão, ela consegue se identificar. E se a pessoa supera, ela fala, mano, se aquele meu ídolo superou, eu também consigo. E a gente vê muito esse negócio de idealização, de pessoa perfeita, principalmente em redes sociais, como o Instagram, que as pessoas postam fotos felizes e, tipo, parece que a vida é perfeita, elas nunca estão tristes. E isso pode até potencializar uma provável tentativa de suicídio por sua vida não ser perfeita. Elton John. Sofrendo de depressão por precisar esconder sua homossexualidade, John era noivo de Linda Woodrow no final dos anos 60. John tentou se matar. Seu amigo e parceiro musical, Bernie Taupin, o encontrou a tempo e impediu que ele fosse até o fim. Sobre a experiência, Elton escreveu Someone Saved My Life Tonight. Alguém salvou a minha vida essa noite, em tradução livre. Eu acho que a gente pode perceber como a música, ela meio que engloba as pessoas, né? Porque é literalmente o que ele tava sentindo, é uma expressão do que aconteceu na vida dele. Às vezes a gente acha que, tipo, as músicas têm letras aleatórias, que simplesmente caíram na cabeça dos compositores. Mas nesse caso, por exemplo, é meio que um alívio, tipo, é uma música falando, tipo... Um desabafo. Um desabafo, tipo, veio uma pessoa e me salvou hoje. E eu acho que isso que motiva as pessoas também a continuarem vivas e, tipo, tentar superar a depressão. Eu acho que isso é muito importante, a música nesse contexto. E nesse caso, a gente vê que ele sofreu depressão por causa da sua homossexualidade. Tipo, a gente não tem que ter preconceito com as decisões das pessoas. Até porque, tipo, é uma característica da pessoa, Sim. né? Não é uma escolha. É uma... E outra, se fosse uma escolha também, qual é o problema dela ser homossexual? Sim, cada um decide como vai ser a sua própria vida. Você não tem que opinar no jeito de como a pessoa se veste, no jeito do que ela gosta de ver o mundo, nas opiniões dela. Você tem que apenas aceitar do jeito que ela é, porque ninguém é igual a ninguém. E, tipo, você tem que respeitar a qualquer pessoa, independente do gênero dela, independente da cor da pele dela, independente se ela gosta de uma coisa e você não gosta. O importante é respeitar tudo e a todos. E esse é um caso muito sério, porque não é só o preconceito que feriu ele, mas ele chegou ao estado de depressão, que é uma coisa bem mais grave. Sim. Drew Barrymore. A infância de Drew foi atribulada, com pais que a levavam para festas regadas a sexo e drogas, desde pequena, além da pressão da fama depois dos primeiros papéis mirins. Aos 14 anos, ela tentou se matar cortando os pulsos. Nossa, muito jovem, né? 14 anos. E provavelmente na escola falaram que era frescura, porque ela era muito jovem. Mas, sabe, ninguém passa na cabeça dela, ninguém sabe o que estava acontecendo. Tipo, já na infância, já com fama. Isso é muito pesado, porque, tipo, o dinheiro não vem pra ela. Tipo, às vezes os pais estão meio que explorando seus filhos por fama. Isso é muito errado, porque, tipo, olha as consequências que pode causar. Sim, e a gente percebe que desde pequena ela é levada a lugares inapropriados. Que Exatamente. não são pra ela, ou seja, ela vê coisas na cabeça de criança. Sim, ela vê coisas que ela não deveria ver, e com isso acaba sendo uma pressão muito grande. E além do negócio da muito fama, ruins. Sim. Trabalhar desde cedo, muito tenso. Princesa Diana. A vida no palácio não era boa para Diana, que reportadamente ficou tão deprimida e chateada com Charlie certo dia que tentou se atirar das escadas para cometer suicídio. Embora Diana tenha morrido em 1997 em um acidente de carro, ela conseguiu eventualmente se livrar da relação e da posição, que a causavam tanta infelicidade. Nossa, uma princesa. Quem ia imaginar que uma princesa tem depressão? Isso é Tipo, incrível. falam, todo mundo quer ser princesa porque é uma vida perfeita, no castelo, com todos lhe adorando, e por incrível que pareça não é assim. A realidade não é como a gente vê nos contos de fadas, não é uma coisa... A felicidade total, ninguém é feliz o tempo todo, isso é uma utopia. Ninguém consegue ser feliz o tempo todo, é impossível. A vida é feita de emoções, tipo, você com certeza vai sentir todas as emoções que você tem pra sentir na sua vida.
Não tem como você ser feliz o tempo todo. E aqui é outro assunto de casamento, é uma relação de casamento que deixou ela depressiva. Então, não só a fama de ser uma princesa e tal, e todos pensarem que ela tem uma vida perfeita, mas também o relacionamento errado que aconteceu entre ela e o marido dela. Que ela conseguiu se livrar disso, se livrar da depressão, se livrar da relação, separando dele. A gente pode ver como os relacionamentos afetam na cabeça de uma pessoa, né? Sim. Você vê que fica dependente do outro e às vezes a pessoa te decepciona e você meio que se decepciona a si mesmo. E isso pode causar uma baita confusão na sua cabeça e pode levar à depressão. Tina Turner. A diva está presa... Está? 1, 2, 3 e já vai! Tina Turner. A diva estava presa em um relacionamento muito abusivo com Ike Turner em 1968, quando tentou esse suicídio. Os dois se separariam apenas 10 anos depois, em 1978, e toda a luta e superação da cantora estão retratadas no filme Tina, de 1993, onde é interpretada por Angela Bassett. Mais um caso de relacionamento. Só que além disso, de infidelidade, isso é um relacionamento abusivo. Que, infelizmente, ainda acontecem com muitas mulheres por aí. Tipo, a gente não tem como saber, porque dentro da casa de cada um, ninguém tem acesso. E a gente não sabe quais relacionamentos são abusivos, quais não são. E, tipo, as mulheres têm que começar a denunciar, porque não pode ser assim. A gente não pode tolerar que um homem se ache superior a uma mulher. Mas uma parte da história que eu achei muito legal é que fizeram um filme sobre ela. Ou seja, não esconderam essa depressão, mas sim relataram o que aconteceu e mostraram que isso pode acontecer com cada um. E é isso que a gente tá falando aqui. E além de mostrar que ela sofreu com isso, mostrou também a superação dela, que acontece em muitos casos. E o legal é que o filme foi, tipo, há 20 anos atrás. E, tipo, se hoje o assunto ainda é um tabu, imagina 20 anos atrás, como é que era. Isso é muito, muito interessante. Felizmente, esses foram artistas que conseguiram superar a depressão e parar de ter a vontade de suicídio. Mas também a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitos casos que conseguem se suicidar. Um exemplo é o nosso ex-presidente Getúlio Vargas. Espero que vocês tenham levado essa lição do vídeo pra vida inteira e muito obrigada por assistir. Boa noite!